Inácio Arruda, secretário, é um prazer aqui estar com o senhor e com o professor Valdir Menezes, do IFCE, corretor, e dizer o seguinte, que é muito bom a gente ter uma autoridade que chega no nível de Inácio Arruda e ver toda a trajetória, né? Desde lá do Dias Macedo, passando por líder, depois vereador, depois deputado estadual, depois senador, e agora numa pasta tão estratégica que mexe com algo extremamente estratégico para o desenvolvimento que se pretende sustentar. Mas, infelizmente, a gente vê em muitos discursos uma intolerância e uma certa rivalidade com o conhecimento científico. Não só como físico, mas como biólogo, como químico, quaisquer que sejam também das ciências humanas. Nós temos um discurso de reparação e, ao mesmo tempo, de exclusão, como se esse conhecimento científico nos levasse ao caos, ou muitas vezes, e agora na Covid a gente vê muito isso, exaltando o conhecimento de senso comum e às vezes até religioso. Como é que vocês veem essa situação? Como é que vocês veem essa situação em relação à intolerância, né? Hoje, por exemplo, é o dia dedicado à questão da homofobia, mas também a intolerância ao conhecimento científico, ao que é produzido dentro das universidades, ao que é produzido cientificamente. Como é que você se posiciona em relação a isso? Primeiro, Marcos, um grande prazer. Essa é uma sala muito especial para mim, porque são amigos, colegas, não só de trajetória dentro de uma instituição fortíssima e muito importante do ponto de vista da formação, do ensino e, sobretudo, da pesquisa científica, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o professor Valdir, grande amigo nosso nessa trajetória, o professor Nunes, com todo esse cansaço, esse esforço dele, ele sempre está rindo, sorrindo, entendeu? Então, isso ajuda demais. E entrevistado com você como âncora aqui da entrevista. Nós somos vizinhos de bairros, né? Boa Vista e Dias Macedo, Castelão, que aquilo era tudo uma coisa só. Estávamos sempre muito ligados ao movimento social, às lutas sociais, às lutas ambientais. Então é o caminho nosso, foi a nossa trajetória de formação, de preparação, antes mesmo de chegar no Instituto Federal, de chegar na universidade, de chegar na escola, no liceu. Tudo isso nós estávamos no Dias Macedo, ali naquele territóriozinho nosso. E sempre muito ligados aos movimentos sociais. E sem prejuízo da fé das pessoas, que na nossa relação era muito grande com as nossas paróquias, ali no bairro, nas nossas comunidades, sem prejuízo da fé, nós estamos cercados pela ciência. Desde os fenícios, se quisermos ir um pouquinho mais atrás na história, as grandes navegações, as mudanças extraordinárias na produção do homem, quer dizer, a produção que permitiu uma acumulação mais vasta, que é a Revolução Industrial, é uma revolução científica, tecnológica, com muita inovação, com muita inventividade. Então, o que permite que nós estejamos nessa sala? Se não o desenvolvimento de tecnologias avançadas a partir de um estudo profundo na matemática, na física, na química, na engenharia da computação, nós não estaríamos aqui. Então, imaginar que hoje tem uma propaganda muito interessante circulando, a criança falando que o pai é um herói, etc e tal, porque ele viaja o mundo inteiro simultaneamente e vai guardar tudo na nuvem, entendeu? Então imagina, hoje você pode, todas as informações que você tem, você pode armazenar em um mecanismo tecnológico, conhecido popularmente como nuvem, mas nada mais é do que um avanço da tecnologia que permite você armazenar e buscar bilhões e bilhões de informações. Então, isso é ciência, é tecnologia. A iluminação que está aqui nas nossas salas, né? A energia elétrica que circula só no nosso país, ela circula de Itaipu até Boa Esperança. De Boa Esperança ele vai para a fronteira nossa lá no Acre, circula de lá, vai para Rondônia, nesse canto todo onde é produzida energia hidrelétrica é transmitida. Só é a ciência, é a física, é a matemática, é a química, é a biologia, é o estudo
matérias todas que permitiu que o homem desse saltos extraordinários. Eu lembro do evento do ano passado, em Sobral, a saga da humanidade, as comprovações da teoria da relatividade geral de Einstein, um passo gigantesco da humanidade, que permite que a gente dê passos maiores. Então, essa atitude de alguns setores da sociedade, na verdade, trata-se de uma disputa política que, ao negar a ciência, o que eles querem é manter o status quo de determinados setores na vida econômica, política e social, de dominação do restante da sociedade. Quer dizer, que é nada mais nada menos do que a maioria. Então é uma disputa também de narrativa. A tentativa negacionista, ela é mentirosa, absolutamente mentirosa, porque ela está cercada de ciência, ela está cercada de tecnologia, e ela se utiliza desses mecanismos da ciência e da tecnologia para fazer uma pregação negacionista. Então tu imagina, os negacionistas defendendo a cloroquina. Um negacionista imbecil, porque só existe a cloroquina por conta da química, por conta da matemática, por conta de uma equação, por conta de um trabalho de pesquisa e de testagem em centenas, às vezes milhares de pessoas, para você definir que aquele tipo de substância pode sim evitar determinados males. Não exatamente o que querem que faça hoje, de forma absoluta, mas que tem uma utilidade muito grande na medicina. Tudo isso é ciência. Como negar? Como você se apegar a um determinado tipo de produto para negar a ciência se esse produto é exatamente fruto da ciência? Então eu imagino que nessa data tão importante, o 19 de maio, Dia do Físico, uma mobilização nacional, eu já dou aqui os parabéns ao Nunes, que é uma mobilização que já vai com mais de 60 instituições nacionais mobilizadas, da licenciatura aos bacharelados, aos pesquisadores, aos grandes mestres da física, estão todos mobilizados em torno dessa data tão importante, tão significativa para os físicos e para nós, brasileiros, e evidentemente para a humanidade. Então eu quero cumprimentá-los e dizer que o negacionismo que nós assistimos hoje, na verdade, é um setor muito conservador da sociedade, que mantém-se e aferra-se a uma determinada posição, muitas vezes manipula as religiões, manipula a fé do povo para tentar manter o seu poder e o seu domínio sobre a sociedade de forma muito autoritária. É preciso que a gente enfrente essa realidade. Participei há poucos dias da Marcha Virtual pela Ciência, comandada pela SBPC. Tenho certeza que muitos outros eventos virão. Foi um grande sucesso, uma grande mobilização nacional, mostrando que a ciência não é que ela coloca-se como uma palmatória do mundo. Ela é o instrumento que permite ao homem encontrar soluções para poder conviver e viver melhor neste planetazinho, que nada mais é do que uma espécie de poeira cósmica onde nós estamos, mas que manter a nossa vida aqui exige um conhecimento muito profundo do que é esse planeta e como é que a gente pode sobreviver nele. Meu caro Marcos. Professor Valdir, vamos lá, entra na conversa aí. Vamos nós. Consegue me ouvir bem? Porque às vezes a internet acaba tendo um problema de conectividade, mas vamos nós. Muito boa. Só uma observação aí, o Inácio falou que a gente está entre amigos, estamos mais que entre amigos, a gente está em família, né? A gente tem aqui 2 Nunes na mesma tela. Aí, viu? Você é meu primo, rapaz. Aí é o primo perdido que foi encontrado na live. É verdade. Mas olha, Nunes, Inácio e Marcos. Primeiro, a expressão ciência é uma expressão que indica universalidade, integração de mentes, integração de pensamentos que podem eventualmente ser divergentes, mas que buscam uma convergência de aplicações e ideias. Não somente a física, mas todas as ciências exatas e as ciências humanas, porque você não faz ciência para máquinas, você faz ciência para humanos, para as pessoas, para os seres vivos de uma forma geral. Não existe
apesar de alguns pontos de nossa humanidade deixar à margem esse preconceito de que você não tem capacidade de fazer ciência. A ciência ela é muito acolhedora, basta você ter a curiosidade. Esse é o primeiro passo para se fazer ciência. Isso acontece quando nós somos criança, que nós fazemos uma série de porquês, de perguntas aos nossos pais, perguntas muito simples, feitas, mas de uma dificuldade imensa de, às vezes, ser respondida por um adulto, porque ele por vezes, esquece aquele sentimento de pensamento livre. Pensamento livre esse que deve ter o cientista, de uma natureza geral. Pensamento esse livre que corremos o risco, por questões de manipulações, como bem falou o Inácio, de diversos fins, quer sejam políticos, quer sejam religiosos, ou quer sejam científicos, tentam manipular em busca não da verdade, mas em busca de uma verdade criada por trás de um sentimento de manutenção de poder. Nós já vivemos isso na Idade Média, nós vivemos isso agora mesmo, né? Na Idade dita moderna, que eu digo que a gente está retroagindo a idade Média, até mais do que isso, né? E você vê discursos que não são coerentes, mas que também são trabalhados cientificamente para se transformar em verdade. Nós vimos isso nas diversas guerras que os países passaram. Na Primeira Guerra tivemos isso, na Segunda Guerra tivemos isso, as técnicas são as mesmas, nas guerras sino-japonesas da mesma forma. Então, nesse entorno desse dito caos, também se nasceu uma ciência do bem, feita por pessoas que foram perseguidas, como muitos cientistas estão sendo, universidades que foram fechadas, como muitas universidades estão sendo oprimidas, instituições que buscam o ensino, preferencialmente quando esse ensino, entenda a palavra ensino, toda a sua abrangência, ensino, pesquisa, extensão, todo o seu formalismo, principalmente quando isso chega no interior, na grande massa que relativamente nunca teve acesso a uma educação de qualidade. Hoje você vê, com as expansões das universidades, com as expansões dos institutos federais, aquele dito por um conceito mais humilde, o mais humilde ter acesso à educação. Aí é o contrário, a humilde educação deu acesso àquele mais criativo, que é o homem que está no campo, que é o homem que tange o gado, que é o homem que planta, que é o homem que faz todo um processo de agricultura ou de pecuária que chega à mesa de nós que estamos no grande centro. São as várias histórias de todos nós que aqui estamos, que muitos podem ter vindo do interior, ou, como disse o Inácio e você, Marcos, moraram em bairros de periferia. E aí a negação de que o periférico, de que o pequeno, de que o humilde, não pode ascender dentro da escala natural, né? Porque a ascensão pode ser de felicidade. Você pode ter o rato do campo e o rato da cidade, mas ambos com as suas felicidades. Então, esse cenário de integração que a ciência permite é o grande charme de se fazer ciência. A ciência, por exemplo, daquele agricultor que está ao banhar um cavalo, percebe que ele suado pode chegar, é um sinal que vai ter inverno. Quando ele está caminhando na estrada que vê uma aranha ou uma determinada classe de formigas se deslocando, ele verifica que haverá inverno. Então essa é uma ciência também que deve ser bem tratada e bem respeitada. Então, até mesmo assim, no dia do físico, o físico eu costumo dizer, Paulo, por que você escolheu ser física? Porque eu comecei a ler nos livros de ciência e apaixonar-me pela natureza. E, ao mesmo tempo, os livros de literatura e apaixonar-me pelas formas como isso era traduzido em linguagem. Então, o que nós vivemos é uma busca por não perder talentos, por não perder os Machados de Assis, que era numa gráfica, numa tipografia, aprendeu a ler e escrever e se transformou um dos maiores escritores e fundador da Academia Brasileira de Letras, por não perdermos aqueles cearenses que criaram a padaria espiritual,
por não perdermos um conjunto que é, por exemplo, olha a grandiosidade dessa ação. Um professor do campus do interior de uma instituição de ensino lá do Cedro conseguiu juntar 62 instituições públicas e particulares, federais e estaduais, em uma função de um desejo. Vamos nos comunicar. E aí ele botou todos nós para trabalhar para ele. Então, já que o professor Pauli, secretário, só um minuto. Já que o professor Pauli falou do grande Nunes, eu conheci o professor Nunes ontem, nós somos da mesma rede, somos do FCE, eu lá em Jaguaribe e ele lá no Cedro, mas já somos amigos desde criancinha, viu? Ele não me deixou dormir ontem, isso aí é outro aspecto, mas vamos colocar aqui no debate esse professor que nas palavras de Antônio Gramsci, esse grande pensador indiano, há dois tipos de intelectuais, né? E há o intelectual orgânico, aquele que não se contenta só em fazer da sua ciência, do seu conhecimento, apenas usufruto próprio, mas ele interage com essa sociedade. Então, entre aí no debate, professor Nunes, e faça aí a sua parte. Bem, para a gente encerrar, né, este momento, eu gostaria aí que o Inácio, no dia do físico, né, viesse aí deixasse uma mensagem, principalmente para aqueles que estão aí em formação, né? Hoje aqui no estado do Ceará a gente tem 16 licenciaturas, né, segundo as minhas últimas contas, sendo que temos 3 universidades estaduais, né, a UVA, a UES e a URCA, né, a URCA regional, na verdade, lá do Cariri, e essas instituições elas vêm colocando no mercado de trabalho professores, né, físicos, professores, e também físicos pesquisadores. Então, Inácio, gostaria que você deixasse aí a sua fala, né, para essas pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho. Claro. É bom registrar, Nunes, um dos principais articuladores e fundadores da padaria espiritual, professor Valdir, foi exatamente Rodolfo Teófilo, um grande pesquisador, um cientista, digamos assim, que enfrentou a pandemia da época, e na época também tinham os negacionistas. O objetivo dos negacionistas era não deixar que o Rodolfo Teófilo se transformasse, ao salvar vidas, milhares de vidas, na maior liderança do Estado. Então precisava enfrentar o Rodolfo Teófilo, negando a vacina, negando a ciência e acusando o Rodolfo Teófilo. Então foi uma batalha que ele travou, imensa, enfrentando a oligarquia dos Accioli na época, para poder impor a ciência como uma alternativa mais justa, mais correta para salvar vidas. E, entre outras coisas, um grande escritor, que foi Rodolfo Teófilo. Lembro que um dos títulos mais importantes sobre a fome, com o título A Fome, é do Rodolfo Teófilo. Antes de Josué de Castro pensar em escrever A Fome, na perspectiva que ele tratou, o Rodolfo Teófilo já tinha tratado numa obra clássica do Rodolfo Teófilo. Forma-se a padaria espiritual, e são esses que vão formar a primeira Academia de Letras do Brasil, que é a Academia Cearense de Letras. São homens avançados da época, são homens progressistas. Eles feitos que hoje, uma boa parte das academias são tomadas por conservadores, e alguns até negacionistas, estupidamente. Mas essas academias, todas praticamente, foram criadas com gente de grande qualidade, de grande conhecimento e avançada para a sua época. Então, ligando a saúde diretamente física, que é muito importante que a gente faça essa relação, porque grande parte das informações, da estruturação de programas de saúde muito importantes, inclusive hoje, no nosso estado, no Ceará, um dos cientistas mais importantes dentro da estrutura do programa de saúde do governo do estado é um físico. Então nós temos um físico
como cientista-chefe na área de dados, que informa ao governo permanentemente, junto com o cientista-chefe da área de saúde, que é o professor Xavier, então o professor Soares e o professor Xavier, permanentemente estão ali ligados. No Comitê Científico do Nordeste, nós temos o Miguel Nicoleles, que é um médico, pesquisador e cientista, e nós temos o ministro Sérgio Rezende, que é um físico. Eles estão tratando do Comitê Científico da Saúde. Então você veja que o grau de importância da física, considero também muito importante nessa relação a matemática, que está ali junto conosco, e a saúde. Então, esse dia 19 é o dia do físico, mas é também uma grande oportunidade para demonstrarmos como esta ciência exata contribui diretamente com a saúde da população, ajudando os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, os psicólogos, os fisioterapeutas, toda a gama de profissionais da área de saúde a encontrar o melhor caminho para tratar pacientes dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, acho que o incentivo, acho que é muito importante. Durante a última Feira do Conhecimento, nós propusemos ao governo do Estado que ele criasse um programa exclusivo de apoio, e fomos instados, Valdir, pela equipe do Instituto Federal que estava na feira, exatamente o pessoal da Olimpíada de Física que ali estava, juntamente com o pessoal da Olimpíada de Robótica, para que tenha um programa no Estado para incentivar a nossa juventude, a nossa garotada, a pesquisar mais, a trabalhar mais com a física, a trabalhar mais com as ciências exatas dentro das nossas escolas de ensino fundamental e médio e, sobretudo, a formação de professores de alta qualidade que saem das licenciaturas espalhadas dentro das nossas universidades. O Instituto Federal, que tem a licenciatura em Física espalhada pelo interior do Ceará, a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Estadual Vale do Acaraú e a Universidade Estadual do Ceará, a UES, e mais a UFC, a Unilab e a UFCA. São instituições públicas e algumas instituições privadas que têm licenciatura nessa área. E soma isso a educação à distância, que também tem licenciatura nessa área. Então, quer dizer, você tem um forte aparato para poder dar base e sustentação à preparação do nosso estado, do estado do Ceará e o Brasil. Quer dizer, a física, ela está em todos os estados com muita força, e a nossa expectativa é que o dia 19 seja de grande sucesso, de grande êxito, toda a programação, e que ela ajude aos nossos governantes, aos nossos dirigentes, a manter, especialmente os governadores, prefeitos de capitais, a manter uma atitude com base nos conhecimentos, com base na ciência, para tomar decisões, especialmente quando está em jogo a vida de milhares, quiçá de milhões de brasileiros. Portanto, eu quero cumprimentá-lo, dizer que nós estamos totalmente à disposição da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado para dar o suporte, para dar o apoio que a física precisa, merece, e que nós, sobretudo, merecemos e queremos que ela esteja muito bem aparelhada para responder às nossas necessidades do Ceará e do Brasil. Professor Valdir, pronto, só complementando, olha as palavras não combinadas entre o Valdir e o Inácio. Nós falamos de literatura, falamos da padaria espiritual, de um momento de pandemia, e o que é que nós percebemos nesse cenário? Primeiro, teve a pandemia que que oportunizou um pensamento revolucionário, um bom nome que a palavra traz, de criar a padaria espiritual, criar a Academia Cearense de Letras, que foi base para a academia brasileira, certo? Então, esse protagonismo do Nordeste, do cearense, do nordestino como um todo, esse protagonismo feito pelos homens que não necessariamente estão nos grandes centros, na grande Fortaleza, na grande região metropolitana, não é desmerecendo, eu estou simplesmente dizendo que todo talento é importante. A questão da primeira mulher a entrar na Academia Brasileira, que foi uma Raquel de Queiroz, vinda de Quixadá, apesar de estarmos tentando falar de física e pensando que estamos lidando com literatura, mas é essa universalidade da ciência, a universalidade da ciência, das físicas, das exatas e das humanas,
essa integração com a área de saúde, como falou o Inácio, a integração para com a área para mover aquelas pedras gigantescas de Quixadá, e para colocá-las ali, quem colocou aquelas pedras gigantescas naquele lugar, aquele cenário fascinante, precisa de muita física e muita literatura. E foi um OVNI. Lá na fazenda do Deixes. Olha o nome da fazenda da Raquel de Queiroz. Não me deixe, né? Então, e o que você vê? O próprio Newton, quando pensou a teoria da gravidade, foi no momento da peste bubônica. Foi um momento em que as universidades também estavam fechadas, porque não tinham hoje a oportunidade que temos aqui de fazer um ponto de conexão. Imagine o quanto a mente brilhante de muitos jovens como Newton correm um risco por conta de um negacionismo da ciência ser perdido. Né? Então, nas palavras aí que o Inácio fortaleceu a questão da padaria espiritual, que eu fortaleço aqui com os nobres, com as pessoas que estão iniciando na ciência. Aquele menino que hoje está fazendo a primeira pergunta de porquê para a mãe, e ela envergonhada, não sabe nem como é que responde e diz, foi a cegonha. Né? Ou, então, aquele menino que está de frente, como temos um colega em comum, Inácio, que é o Cláudio Lenz, que desponta para o mundo e nasceu ali na Escola Técnica conosco. E hoje é um dos cientistas mais brilhantes brasileiros. Como também essa equipe que está do lado do governo, que tem um ministro da Ciência e Tecnologia, primoroso, como foi, que hoje eu descobri numa história que, mesmo sendo ministro à época, ainda produzia paper. Ou seja, o sentimento de você querer produzir ciência. Não existe tempo perdido para aquele que quer fazer o seu tempo. Eu digo isso porque, se eu não tivesse tido a oportunidade de abrir um livro de literatura, eu hoje não estaria onde aqui estou. Acho que cheguei até muito longe, mais do que eu imaginava. Mas é nesse sentido de não perder a esperança e nem a fé nas oportunidades. Esse é o recado que eu deixo para os meus colegas de Professor Nunes, vamos lá, complemente aí algo aí sobre essa fala do secretário do nosso programa. Voltando aí a fala do professor Vauli, né, onde ele cita aí o confinamento, né, do Newton, este momento triste que a gente vive, né, esse momento de pandemia, né, esse momento de confinamento, né, de todos nós, de certa forma, a gente pode tirar coisas boas, aprender coisas nesse momento, né? Foi esse momento de confinamento que me fez buscar ampliar aí os contatos, né, das instituições, aproximar as instituições, aproximar os pesquisadores, e este momento, né, por mais trágico que ele seja, ele é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento, né? E falando aqui respectivamente do nosso evento, né, o evento científico unificado, este momento foi um momento de espetacular crescimento. Você tem uma ideia? A gente iniciou em 2017 com 8 instituições, 2018 passamos para 12, 2019 passamos para 23 e agora a gente já está com mais de 60, né? Então, este momento ele está nos oportunando, né? Trazendo a possibilidade de interação, né? E, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é uma grande oportunidade para a gente, né? Ingressar nos meios de comunicação, né? Se apossar de ferramentas tecnológicas, né? Ferramentas virtuais. Confesso para vocês que há 3 dias atrás eu não sabia mexer nisso aqui, né? Tive que aprender para poder fazer com que todos interagissem. Então, para mim está sendo um momento, né, de grande aprendizado e de grande satisfação e alegria, porque neste momento a gente está tendo contato, né, possibilitou o contato com vários pesquisadores brasileiros, a exemplo do professor Bagnato ontem, né, que a gente esteve conversando. Hoje e ontem a gente esteve conversando com o professor Sá Martins, né, da Universidade Federal Fluminense.
Antes de ontem, a gente conversou com o Paulo Nussensweig, né, da USP, todas pessoas que, para mim, eram referências, né, são referências, e esse momento oportunizou essa aproximação. Eu estou citando esse, mas muitos outros, né? Esses 3 últimos dias foram intensos de conversas, de diálogos, e muitos projetos, né, surgiram, né? Vem surgindo a partir dessas conversas. Então, acredito que as instituições brasileiras, após esse momento, vão sair mais fortes nesse sentido, né? Vão estarem caminhando juntas, os pesquisadores estarem aí em constante diálogo, e é isto, né? Passo a palavra para o Inácio. Deixa eu só fazer uma reserva aqui, eu deixo o Inácio até complementar, Marcos, me permita aqui. O evento em si, unificado, ele apresenta um número muito forte de mulheres cientistas, mulheres negras, como a Sônia do ITA. Então, ele não é um evento de cientistas masculinos e brancos. Ele é um evento universal que tem mulheres negras, homens negros, homens brancos, homens de toda cor e de toda diversidade, como é efetivamente a ciência. E a Sônia é uma grande cientista. Eu deixo a palavra para o Inácio, que começa também com a Sônia. Muito bem. Inácio, Pois sim, Marcos. Não, eu queria só aproveitar, a gente já está chegando aí na rodada final, e também me despedir, dizer o seguinte, que realmente eu e o Inácio, a gente vem de um mesmo espaço em Fortaleza, a paróquia lá do Dias Macedo, mas o Inácio é de um top maior, né? Eu era muito amigo do grande Enéas, irmão do Inácio, que infelizmente não está mais entre nós. E o momento agora também é um momento de falarmos de mais de 15 mil pessoas que já perderam a vida. E essas pessoas hoje não são números só, são pessoas que deixaram suas famílias, muitas sem poder fazer a despedida, sem poder fazer os cultos. Mas eu queria, nesse momento, além do comentário geral do Dia do Físico, falar de sonhos. Quais são os nossos sonhos? O que é que nós buscamos nesse momento, não só de crise, mas também de oportunidade de buscar outras coisas, de fazer coisas diferentes e de criar? Na verdade, Marcos, acho que primeiro a nossa solidariedade conjunta de todos nós, infelizmente milhares e milhares de vítimas dessa pandemia, algumas por pura irresponsabilidade do principal dirigente do país, que não tem ajudado o Brasil, não tem ajudado os governadores, tem criado uma série de obstáculos, um devaneio enlouquecido de negacionismo, uma coisa sem precedente na história do Brasil. Em nenhum momento da nossa história, desde praticamente a chegada dos portugueses até hoje, nós vivemos uma situação de negacionismo tão intensa e tão aguda. Um presidente ultraconservador, de extrema-direita, defensor da tortura e agora negando a ciência absurdamente. Ataca a ciência, ataca a educação, ataca a cultura, que são as principais frentes de ataque, tentando desmontar e desconstituir. Na prática, se faz isso, desconstitui a nação, desconstitui o país. É um risco que nós estamos vivendo, um risco da democracia. Então, nesse momento difícil, o presidente deveria conduzir e agir como um grande maestro para poder salvar vidas. Ele tem, ao contrário, criado dificuldades para que aqueles que estão com responsabilidade, e aqui eu cito o caso do nosso governador, Camilo Santana, e os governadores do Nordeste, que têm agido com muita responsabilidade. Cito uma vez mais, criou-se um comitê científico do Nordeste, com Miguel Nicoleles, com o nosso ministro Sérgio Rezende, uma figura que é muito querida por nós cearenses, por nós nordestinos e brasileiros, porque foi o ministro mais longevo da história do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, acho que a gente precisa ter isso como referência, prestar solidariedade aos nossos amigos que perderam seus entes queridos. Muitos amigos nossos têm falecido, infelizmente, não têm tido condições de ser atendidos adequadamente, por conta já do acúmulo imenso que tem de pacientes dentro das unidades de saúde. É uma situação muito grave que precisa do nosso apoio, da nossa
solidariedade. E concluo fazendo uma consideração sobre esse movimento. Imagina, Nunes, se o Isaac Newton, como disse o professor Valdir, tivesse tido essa oportunidade de ter esses equipamentos, esses instrumentos na mão durante a pandemia da peste bubônica, durante a peste que assolou a Europa inteira e que ele teve que se refugiar também na sua propriedade de campo, na sua casa de veraneio, e lá que ele desenvolveu a teoria. Se tivesse esses instrumentos, a quantidade de anos que a humanidade teria conseguido avançar, quer dizer, alguns séculos nós teríamos avançado se ele já tivesse acertado a mão na primeira grande movimentação que o tornou a principal referência da física do mundo naquela época, até, evidentemente, hoje, é uma das principais referências da física na história do mundo. Então, esse movimento que você realiza, com essa atitude de agregar a física, os físicos, um grande movimento no nosso estado, e agora transformou-se um movimento nacional, não é mais um movimento do Ceará, isso acabou. Agora é um movimento nacional. E eu já olho para diante, já vejo que este evento vai ser um evento que vai extrapolar as fronteiras do Brasil, vai extrapolar as fronteiras do país. Lembro que em 2019, quando realizou-se o encontro lá em Sobral, da física, nós já partimos para essa situação, que já tinha interseção internacional, já teve movimentação internacional, que veio do encontro da física até o dia 29. Então, com transmissões simultâneas, como a que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, reuniu-se a Ilha do Príncipe com a cidade de Sobral. Quer dizer, o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil teve que dizer que a Terra é redonda, que a Terra não é plana. Ele foi no espaço e viu que a Terra era redonda. Teve essa possibilidade. Então, na Ilha do Príncipe estavam lá cientistas, pesquisadores, físicos da Europa e da África. Nós juntamos tudo. Então, acho que nós temos aí uma verdadeira movimentação de grande qualidade. Eu considero que é muito importante essa menção que o Valdir faz à nossa turma dentro da escola de ensino fundamental. A criançada, ela vai com esses equipamentos, com esses instrumentos atuais. Se a gente ampliar o programa, se a gente ampliar um pouco mais o esforço dentro das Olimpíadas que nós patrocinamos, de física, de robótica, de matemática, de química, de biologia, de ciências sociais, tem um conjunto de filosofia, tem um conjunto grande de incentivos que você pode fazer para essa gurizada. Isso aí vai permitir a gente localizar cientistas de grande qualidade, de imensa qualidade, que já estão aí, como o Valdir disse, eles já estão aí hoje. Daqui a pouco eles... É um Paulo Lenz que corre para ali, um Ricardo que corre para lá, é um João, é uma Maria, é um Antônio. Essa turma, eles já estão aí. É a gente descobrindo e apoiando, dando sustentação, dando suporte para que eles possam explodir, ajudando a ciência, ajudando a saúde e ajudando a salvar vidas e criando condições na Terra para a gente viver muito melhor, com muito mais qualidade. É isso que nós almejamos. E é isso que a ciência tem que se dirigir. Como permitir o homem ter mais qualidade de vida no nosso planetinhazinho, nessa poeirinha cósmica que é a nossa Terra. Então, muitos parabéns, grande sucesso ao evento. Espero no dia poder participar o dia inteiro. Vai ser uma maratona, que eu estou percebendo, de atividades, para ouvir as palestras de vários professores, como disse o Valdir, negros, brancos, azuis, amarelos, de toda cor, que vão estar presentes, dando verdadeiras aulas para todos nós no Brasil inteiro. Então, parabéns, sucesso ao evento, sucesso à sua equipe de suporte do nosso Marcos, o professor Valdir. Eu percebi agora que o Valdir virou um suporte, era para ser um pouco inverso, não, Nunes? Então, um grande sucesso. Parabéns ao evento dia 19, parabéns a todos os físicos do Ceará e do Brasil.